10 mistérios não resolvidos da floresta amazônica. Número 10. O coronel desapareceu. A Amazônia é um dos últimos lugares selvagens para os exploradores e atrai muitas pessoas que procuram fazer a próxima grande descoberta. Porém, não é sem riscos, e em 1925 um dos maiores exploradores do tempo desapareceu misteriosamente. O coronel Percy Fawcett era uma vez tão famoso como o Scott da Antártida, e acredita-se ser a inspiração por trás do personagem de Indiana Jones. Obcecado com a ideia de encontrar a cidade de Z, ele liderou uma equipe junto com seu filho de 21 anos de idade para fazer o seu caminho através da floresta. A história desses aventureiros foi notícia, mas desapareceu. Várias missões de acompanhamento foram enviadas para tentar encontrar ele e sua cidade perdida, mas nenhum vestígio foi encontrado. Além disso, pelo menos 200 pessoas morreram tentando encontrá-lo, tendo sucumbido à doença, animais selvagens perigosos, ou simplesmente se perdem na densa vegetação rasteira. Fawcett, outrora considerado um grande aventureiro, entrou para a história como um maluco completo. Alguém que, cheio de ideias malucas, foi à morte em busca de um sonho. Há alguns que acreditam que conseguiu encontrar seu alvo, e tendo encontrado uma existência idílica, ele decidiu ficar lá para o resto de sua vida. Você pode nunca saber a verdade, mas talvez um dia os seus restos são encontrados, mas o mistério parece ter sido engolido pela selva. Número 9. Círculos no chão. É sabido que o desmatamento é um grande problema em toda a Amazônia feitas, mas a remoção da vegetação descobriu algumas estruturas estranhas feitas por seres humanos. Centenas de círculos gigantes no chão, conhecidos como geóglifos, são valas geométricas, e mais de 450 foram encontradas no estado do Acre, no Brasil. A questão é que ninguém tem ideia de para que serve, ou por que as civilizações antigas as teriam feito. Arqueólogos cavaram em torno das valas, e não encontraram nenhum dos artefatos que você esperaria dos restos de um assentamento. Eles não são construídos de uma maneira que seria útil para propósitos defensivos. O melhor palpite é que eles eram espaços de reunião ritualísticos, semelhantes a Stonehenge, mas, por enquanto, o mistério continua. Número 8. Cobras gigantes. Há mais de 70 espécies diferentes de cobras encontradas no Amazônia, que variam de pequenos para outro muito maior, mas as histórias de espécimes muito maior são comuns em toda a região, e que pode haver alguns monstros aí que eles ainda serão encontrados. Durante uma expedição em 1906, Percy Fawcett detalhou a descoberta de uma enorme cobra que tinha sido baleado nas margens do rio Abuna, medindo pelo menos 19 metros de comprimento. Ele também contou histórias de uma cobra que tinha 21 metros de comprimento, mas estes são na extremidade inferior do que é suspeita de ser na selva. As tribos nativas falaram de espécies que crescem até 49 metros de comprimento, com uma cabeça que mede 182 centímetros de largura. E para aqueles de vocês que adivinhou, isso é muito maior do que as maiores espécies conhecidas de cobra na área, a anaconda verde. É a maior massa de cobra do mundo, e pode crescer até 5 metros de comprimento. Se for verdade, isso seria um predador formidável. Esta serpente gigante é conhecida como Yakumama, mas para uma criatura tão grande, a evidência de sua existência ainda é escassa. No entanto, tem havido muitas histórias de encontros, como uma cobra de 35 metros de comprimento atacou um rebocador em 1948, e 2009, uma foto que supostamente mostra uma cobra 40 metros de comprimento. Enquanto o Yakumama parece ser mais mito do que verdade, neste momento, encontramos fósseis de cobras grandes de até 13 metros de comprimento, por isso não é definitivamente a possibilidade de que eles podem crescer mais do que qualquer outro descoberto até agora. Poderia ser a próxima grande descoberta feita a partir de um lugar tão inexplorado. Número 7. Civilizações antigas. Civilizações antigas foram documentadas na América do Sul, mas a Amazônia é uma região onde as pessoas achavam que não se atreviam a pisar. É cada vez mais evidente que poderia ter sido o local de uma das maiores civilizações da história. Naqueles dias dificilmente havia uma floresta lá.
O que uma vez foi pensado era uma colina de 2 acres chamada Monte Grande, deu peso a esta ideia. Os nativos que cavaram lá encontraram artefatos com mais de 1000 anos de idade, e uma escavação completa do local encontrou uma enorme pirâmide, construída por uma civilização há muito esquecida, com mais de 3000 anos de idade. Acredita-se que a civilização que a construiu por volta do ano 1000 a.C. foi reformulada e reconstruída continuamente até 8 vezes. No seu auge, acredita-se que até 5 milhões de pessoas viviam na bacia amazônica, tudo dentro dos grandes assentamentos que cercam estruturas gigantes de pirâmides para adorar. Praticamente todas as evidências foram cobertas pela selva, além dos restos humanos ocasionais que são descobertos. Número 6. O Dourado. O maior mistério da Amazônia é provavelmente o Dourado. A mítica Cidade do Ouro é falada a partir do século XVI, quando os europeus viajaram pela primeira vez para o Novo Mundo. As buscas da cidade custaram quantias incríveis de dinheiro e sacrificaram centenas de vidas, mas sem sucesso. A frase Eldorado era um apelido dado pelos espanhóis, o chefe de uma tribo nos Andes, onde hoje é a Colômbia. Eles sempre o viram coberto de pó de ouro, brincos de ouro, anéis de ouro no nariz e placas de ouro no peito. Cerimônias envolvem jogar ouro e joias em um lago para apaziguar seu deus. A tribo foi finalmente derrubada por outra, mas os espanhóis encontraram o lago e o drenaram o suficiente para recuperar centenas de objetos de ouro, ainda acreditando que havia muito mais a ser encontrado nas partes mais profundas. Eles estavam convencidos de que deveria ter havido um lugar de onde toda essa riqueza e o ouro vieram, e assim começou a lenda e a busca pela cidade mítica. Talvez seja apenas isso, o sonho dos exploradores que queriam encontrar riquezas incalculáveis, ou talvez seja realmente esse lugar. Com uma vegetação tão densa, é bem possível que a Cidade de Ouro esteja completamente enterrada, esperando apenas que uma pessoa de sorte tropeça no maior tesouro de todos os tempos. Número 5. Aranhas gigantes. A Amazônia é conhecida por sua incrível diversidade ecológica, mas existem histórias de animais misteriosos, e a coleta de evidências provou ser um tanto ilusória. Uma das mais aterrorizantes dessas histórias são os inúmeros contos de aranhas gigantes. Não estou falando apenas do tamanho da sua mão ou do tamanho de um gato, mas muito, muito maior. As histórias de aracnídeos do tamanho de cães, com extensões de 182 centímetros de comprimento e poderoso veneno, são comuns na Amazônia. As comunidades locais acreditam que elas existem em vastas redes subterrâneas e usam armadilhas para acessar o solo da floresta. Várias expedições têm vasculhado a região em busca de evidências de tais feras, e embora os moradores digam como as crianças foram levadas por eles na escuridão da noite, nenhuma evidência foi encontrada. Sem dúvida, algumas aranhas gigantescas foram encontradas, como a tarântula sul-americana Goliath, que é do tamanho de um filhote. Suas pernas podem atingir até 30 centímetros e podem pesar até 170 gramas. As pessoas relatam ouvir o baque de suas pernas quando se aproximam. Com novas criaturas encontradas todos os dias, especialmente na selva, é bem possível que uma aranha verdadeiramente gigante se espreite, esperando para ser encontrada. Número 4. O Rio Fervente. Há coisas na Amazônia que dificilmente parecem confiáveis, uma das quais é o Rio Fervente. Em vez de simplesmente ser um fluxo de água morna que recebeu um nome criativo, está realmente fervendo. Está no centro da Amazônia peruana, e é uma jornada e tanto para alcançá-lo. Existem duas tribos xamânicas diferentes que vivem ao longo deste trecho particular, onde 6 quilômetros do rio atingem temperaturas de até 94 graus Celsius. A coisa particularmente assustadora sobre este rio é o que acontece com os animais que caem na água. Como você pode imaginar, eles sofrem uma morte bastante dolorosa, e os restos petrificados estão frequentemente encalhados nas costas. Por muito tempo, o Rio Fervente era simplesmente uma espécie de lenda, e com tanta selva ainda inexplorada, faz você pensar em outras coisas estranhas que possa estar escondendo. Número 3. Tribos misteriosas.
Cobrindo uma área tão grande, a Amazônia abriga inúmeras tribos, muitas das quais não tiveram contato com o mundo exterior. Isso significa que não sabemos quantas pessoas realmente vivem na floresta, e isso levanta questões sobre as culturas, crenças e tipos de pessoas que elas são. Uma lenda, por exemplo, é que há uma tribo de pessoas altas, de pele clara, loiros, de olhos azuis e aparência europeia, que vivem nas partes mais inacessíveis da região, muito diferentes da aparência da maioria dos outros habitantes. Essas histórias são contadas desde o século XVI, quando o missionário espanhol dominicano Gaspar de Carvajal escreveu sobre elas. Em 1925, o explorador americano Alexander Hamilton Risse Jr. também se encontrou com eles, e em 1977, quando uma expedição britânica e brasileira foi abordada por eles. Quem são, onde vivem ou quantos deles existem, permanece um mistério que algum dia pode finalmente ser resolvido. Número 2. Emissões de metano. Cientistas que medem os níveis de metano em todo o mundo ficaram surpresos ao encontrar grandes quantidades de gás liberado na Amazônia. Em geral, está relacionado aos efeitos do aquecimento global e a vacas agrícolas. Mas por que uma floresta libera metano? Em geral, as pessoas pensam que as áreas verdes melhoram a saúde da atmosfera. O metano é produzido a partir de várias fontes, com aproximadamente 18 milhões de toneladas sendo liberadas do oceano a cada ano, por exemplo. No entanto, descobriu-se que os níveis que são liberados ao longo do rio Amazonas são de pelo menos 15 milhões de toneladas e até 22 milhões de toneladas. Todos os anos, grandes regiões são inundadas pelo rio, e isso cria condições ideais para a produção de metano. Mesmo assim, as estimativas da quantidade que liberaria esses processos naturais não eram tão altas quanto os níveis reais que estavam sendo medidos pelo monitoramento por satélite, de onde vem todo o metano extra. Estudos recentes sugeriram que eles poderiam ser árvores ao longo da várzea, que atuam como chaminés, que liberam metano do solo para a atmosfera. Mesmo assim, isso não explica totalmente as enormes liberações de gás. Possivelmente, ainda há outra fonte que ainda não foi descoberta. Número 1. A origem da Amazônia. Muitas vezes pensamos na selva amazônica como uma das últimas regiões do mundo que não foram tocadas, mas o que aconteceria se ela existisse apenas devido à atividade humana? Pode parecer um exagero, mas há cada vez mais evidências para sugerir que esse é o caso. Pode ser um sinal de que ainda temos esperança de poder salvar florestas em todo o mundo. Mais do que apenas ser resultado da atividade humana, alguns acreditam que ele mostra sinais de estar estruturado de uma maneira específica. As antigas civilizações que viviam na região não construíam simplesmente suas comunidades na selva, mas plantavam as árvores em torno de suas cidades. Eles preferiam árvores como a castanheira do Brasil e a palmeira, e muitos deles estão perto de onde encontraram evidências de antigos assentamentos. De fato, através da bacia amazônica, a proximidade de vestígios arqueológicos se correlaciona diretamente com a prevalência de espécies domesticadas que crescem lá hoje. Isso significa que a estrutura da floresta ainda é muito influenciada pela forma como os humanos organizaram suas plantações há milhares de anos e, potencialmente, até emergiram de lá para se tornarem a floresta maciça que é hoje. Poderia a Amazônia ser realmente um experimento agrícola que saiu do controle? Alguns pensam assim, mas muitas pessoas não. Uma coisa é certa, ainda há muito a aprender sobre como a imensa floresta amazônica se desenvolveu.